Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os objetivos? Acompanhe aqui. Vamos planejar a produção de um texto, certo? Recriar um texto a partir de causos ouvidos de contadores, certo? Bacana, legal, interessante, né? Então, quando nós falamos em produzir um texto, nós temos que compreender, né, as características daquele gênero, nós temos que perceber os elementos que formam aquele texto, né? Por exemplo, vamos pensar lá em um poema, né? Então, peguei um gênero aqui só para explicar. Poema, o que temos no poema? Nós temos lá versos, estrofes, rimas, né? Então, um conjunto de situações que fazem parte daquele gênero, né? Pensando no gênero causo, quais seriam, então, os elementos que eu preciso observar ali para reconhecer aquele texto como se ele fosse, então, um causo. Vamos ver, então, aí no decorrer, né, das informações, beleza? Muito bem. Você já ouviu falar, né, em causos, né, contados aí por familiares, por pessoas, né, que são conhecidas aí na mídia, né, ou ainda pela TV, pela internet, já acompanhou aí essas pessoas de alguma forma? Então, às vezes, nós temos contato, né, porque ou vai na escola uma pessoa, pode ser, ou porque alguém indicou, recomendou, ó, leia tal texto, ou veja tal vídeo, né? Bem legal, né? Quando a gente tem contato bastante aí com os textos, seja eles na forma escrita, seja ele na forma oral, né? Quando é contado, então, para nós, certo? Perfeito? Bom, então, depois de ler e ouvir alguns causos, você irá iniciar a preparação, tá, da produção de um causo, né, ou ainda recriá-lo, né, como queiram chamar, né, este processo aqui que nós vamos desenvolver. Então, antes, nós vamos relembrar alguns aspectos importantes sobre o gênero textual causo. Então, acompanhe aqui comigo, tá? Primeiramente, né, os causos são histórias da tradição oral, né? Então, eu quero que vocês lembrem dessa característica, porque inicialmente os causos eles eram contados apenas oralmente, não havia a parte escrita. Depois de um tempo, eles passaram, né, a ser transcritos. O que é transcrever, professor? Transcrever é passar da fala para a escrita. É como se eu anotasse o que alguém disse, perfeito? E depois, então, que esse texto, então, ele ganha forma, né, escrita, nós vamos compreendendo melhor como que ele é organizado para também elaborarmos um texto, né, chamado de causa, tá? Então, acompanhem lá. A linguagem, então, é espontânea, então, às vezes, nós temos ali algumas palavras mais informais, justamente por ser mais espontâneo. Registra o jeito de falar típico de uma determinada região, né? Então, se é uma cidade do interior, por exemplo, se é de um estado diferente, podemos ter ali regionalismos, tá? Envolvem fatos pitorescos, que são aqueles fatos inusitados, engraçados, né? Que chamam a atenção de alguma forma, né? E acabam, então, dentro do possível, provocando humor. Então, essa questão do humor é uma questão bem particular. Às vezes alguém diz, nossa, mas não teve graça nenhuma. Para você não teve, mas a intenção, né, do leitor, do escritor ou do contador do causo é sim provocar ali um humor de alguma forma, certo? Então, estes causos eles podem partir de algo real ou de algo fictício, certo? Ou ainda pode ter uma mistura, né, de algumas coisas que são reais e outras coisas que não são reais, que são fictícias, tá? Mais algumas informações, tá? Então, primeiramente, né? Então, o que é observado aqui como característica, tá? Então, é um gênero da ordem do narrar, é um gênero narrativo. Então, tem um narrador, que pode ser um narrador que é personagem, ou é um narrador
que é observador. Ele apenas relata aquilo que vai sendo desenvolvido ao longo, então, do caos, certo? Faz parte da cultura popular, então, faz parte, então, das coisas do dia a dia. Então, é muito tranquilo, muito prático, né? Então, essas histórias são coisas que não têm um elemento tão diferente, tão diverso do real, né? Mesmo quando ele é inventado, geralmente ele não envolve monstros, não envolve situações de algum ser com superpoder, nada disso, certo? Apresenta poucos personagens, tá? Então, uma, duas pessoas, talvez três, tá? Por ser um texto geralmente curto, na maioria das vezes ele é apenas contado oralmente, né? Por esse motivo não tem muitos nomes de personagem, então poucos personagens. Também é um gênero essencialmente oral que evoluiu para o escrito. É narrado com maior frequência em terceira pessoa, na maioria das vezes, então, o narrador é apenas observador, ele não participa como personagem, tá? Pode combinar a linguagem formal com a linguagem informal. A maioria dos causos ela tem como espaço o interior, por exemplo, pequenas cidades, tá? É mais comum esse tipo de texto na região Nordeste, na região Norte e às vezes também em outras cidades do interior de São Paulo, de Minas Gerais, porque é um costume ali daquele pessoal contar causos, né, dentro daquelas comunidades, tá bom? E o caos, assim como toda narrativa, ele se organiza em um enredo, né? Vocês lembram o que é o enredo? O que é o enredo? Então, é uma sequência de acontecimentos, né? Então, tudo que acontece dentro da narrativa é chamado de elementos que compõem o enredo, tá? Então, às vezes o professor pergunta lá, indique qual é o enredo dessa narrativa e o que você vai colocar como resposta? Justamente os principais acontecimentos ali, então, que vão fazer, então, parte do enredo, certo? Esses acontecimentos, eles são sempre determinados, né, de acordo com a situação que está sendo colocada ali como engraçada, como inusitada. Geralmente é uma situação que vai se desenvolvendo, né, para chegar ali num desfecho, tá? Numa solução dentro da narrativa. Agora, vamos planejar o nosso texto, então? Vamos lá? Para planejar a produção, transcreva as perguntas a seguir e responda a cada uma delas. Então, é bem importante que você faça as suas anotações para, então, conseguir fazer aí a sua produção. Então, olha lá, atividade número 1. Então, anote o seguinte lá para você fazer a escrita do seu causo. Primeiro, qual é o público-alvo, né? Quem será o leitor do seu causo? Será, por exemplo, familiares, amigos, professores, a quem você vai direcionar o seu texto, tá? Para todos eles, tanto faz, tá bom? Então pense para quem que você quer escrever e divulgue o seu texto posteriormente. E qual linguagem você vai utilizar? Se é a linguagem informal, com marcas de oralidade, com ênfase na representação das variedades regionais, né? Ou ainda também uma parte da linguagem informal. Então, um tempinho para você fazer as suas anotações aí, já voltamos.
Bacana, e aí? Você conseguiu então fazer as suas anotações, certo? Então, é um processo, né? São vários elementos que precisamos prestar atenção para organizarmos melhor a nossa produção. Vamos dar sequência então às nossas anotações? Vamos lá? Próximo passo? Olha lá. Então, vamos ver qual estrutura o texto vai ter, tá? Então, ele vai ser organizado em parágrafos, bem estruturado, né? Com aquela ideia de começo, meio e fim. Vai ter diálogos entre os personagens, né? De que forma, então, os personagens vão conversar entre si. Então, isso precisa ser pensado também, certo? E onde o texto vai circular, né? Então, para quem que você vai divulgar? Dentro da tua família, contando, por exemplo, o seu caso, ou ainda por meios digitais. Você vai postar lá nas suas redes sociais, ou vai enviar por e-mail para alguém, para colegas, professores e assim por diante. Então, um tempinho para você anotar. Legal, e aí? Conseguiu então fazer as suas anotações? Bacana? Então, é um processo ainda que temos mais algumas informações aí na sequência, tá bom? Então, vamos acompanhar mais algumas informações antes de anotar, tá? Vamos lá.
Então, é importante lembrarmos de uma situação. Olha lá, o elemento fundamental, tá, para a elaboração de um caos é a presença de um fato pitoresco, que é algo engraçado, inusitado, certo? Precisa chamar a atenção de quem está lendo aquele caos ou de quem está ouvindo, se ele for contado oralmente, por exemplo, certo? Então, os personagens de um caos, em geral, não são apresentados pelos nomes. É uma questão bem interessante isso, né? Então, não vai ter lá Jorge, João, Pedro, Clara, nada disso. A maioria das vezes eles são chamados, então, pela profissão, pelo cargo que ocupam, né? Ou como compadre, certo? Beleza? Como um familiar, né? Um vizinho, mas geralmente a maioria deles não tem ali o nome do personagem. É uma coisa bem curiosa e que você também precisa utilizar ou pode utilizar dentro do seu caos. Beleza? Muito bem. Então vamos iniciar então, né, o planejamento da produção do nosso caos. Então, primeiramente, você pode reproduzir uma história que algum familiar, amigo te contou ou ainda inventar uma história. Então anote mais essa informação aí, já voltamos. Legal? Conseguiu anotar aí? Perfeito? Vamos lá? Mais algumas informações para anotarmos? Vejamos. Olha lá, utilize expressões regionais, tá? Que você se lembra, ouviu, ou ainda que você utiliza no seu dia a dia. Elas podem ser usadas no texto, na fala dos personagens, por exemplo, tá? Para fazer com que eles se aproximem do jeito de falar e em determinadas situações. Então, numa conversa, por exemplo, as coisas são mais informais, né? Então, utilize isso também dentro ali do seu caos. Faça uma lista de expressões regionais que você conheça, que você pode utilizar aí no seu texto. Anote e já voltamos. Isso aí, conseguiu anotar? Vamos lá, continuando, mais um passo. Se os personagens tiverem nome, né, registre o nome deles na história, ou ainda utilizem aquela técnica, né, de chamar pela profissão, pela função ou pelo parentesco, né? Motorista, fazendeiro, comadre, vizinho, tio, primo e assim por diante, tá? Anote quem serão os seus personagens, já voltamos.
Bacana. E aí, vocês conseguiram anotar? Perfeito. Vamos então seguir? Olha lá, então para uma boa produção, né, leve em consideração todos os aspectos aqui relacionados. Olha lá, primeiramente, né, como se trata de um causo popular, haverão muitas palavras e expressões usadas na modalidade oral da língua. Por exemplo, eu acho, aí, né, daí, viu, então. Então tente, né, utilizar algumas dessas expressões. O narrador ele pode relatar os gestos e as expressões faciais dos personagens por meio das interjeições. Então, quando ele está assustado, nossa, né? Então, ele vai usar interjeições para situar ali os sentimentos naquele momento, tá? Expressar as suas emoções. Não se esqueça de utilizar pontuações ali dentro dos diálogos, né? Que é constituído no discurso direto. Caso seja necessário representar a fala dos personagens ou ainda expressar os seus sentimentos. E ainda use um rascunho para a primeira versão do texto e depois passe para a forma definitiva. Perfeito? Bacana. Então vamos conferir o que nós tratamos hoje. Então nós iniciamos o planejamento, né, para a produção de um causo. Beleza, galera? Então, agradeço você que acompanhou, espero que essa aula tenha sido útil e até a próxima.